Bom dia, turma da disciplina de Direito das Famílias. Vamos à nossa revisão para a nossa avaliação oficial 2. Bem, ontem na nossa aula nós já iniciamos, né? Já trouxe para vocês a questão da nossa revisão e hoje eu vou gravar esse videozinho também para vocês, para que vocês tenham acesso às informações sobre a revisão da nossa avaliação. Primeiro ponto importantíssimo para a nossa prova, que vocês devem dar uma especial atenção, diz respeito ao tópico dos regimes de bens. E no que se refere aos regimes de bens, estudem especialmente a questão dos princípios. Os princípios do regime de bem, eles estão elencados em duas categorias. Nós temos o princípio da liberdade de escolha, que é um princípio que dispõe que o casal, antes da celebração do casamento, ele tem liberdade para escolher o seu regime de bens, liberdade para criar o seu próprio regime de bens, no caso concreto, e para efetivar essa escolha, ele deve realizar um pacto antinupcial, que é um documento do qual nós falaremos daqui a pouquinho. O segundo princípio que orienta o regime de bens no direito brasileiro é o princípio da mutabilidade. O regime de bens ele é escolhido antes da celebração do casamento, ele começa a produzir efeitos após a celebração do casamento e os cônjuges, caso queiram, de um acordo, podem fazer um pedido judicial motivado, solicitando ao juiz a alteração do seu regime de bens. Nesse caso, pessoal, a alteração do regime de bens do casamento só pode ser alterada se houver autorização judicial, porque caso contrário, não será possível a alteração do regime de bens. Também não será possível naquelas hipóteses em que a alteração do regime de bens violar direitos de terceiros. Então, quais são os dois princípios que orientam o regime de bens no Brasil? Princípio da liberdade de escolha e princípio da mutabilidade. E o que é o pacto antinupcial? O pacto antinupcial, ele nada mais é do que um documento que o casal irá criar para a escolha do seu regime de bens. Ele é considerado, sua natureza jurídica, um negócio jurídico. Um negócio jurídico solene, porque ele tem forma específica em lei, que é a escritura pública. Ele é um negócio jurídico condicionado, porque ele só produz efeitos após o casamento. E ele é bilateral, porque ele demanda duas manifestações de vontade. O pacto antinupcial, para que ele produza efeitos perante terceiros, conforme previsão do artigo 1657, deve ser registrado no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Se ele não for registrado, ele não produzirá efeitos perante terceiros. Ok? Outro ponto importantíssimo para vocês poderem estudar, veja que eu elenquei os tópicozinhos. Já falamos dos princípios, falamos agora do pacto antinupcial, falaremos agora sobre a questão das modalidades dos regimes de bens. O Código Civil, ele estabeleceu 5 modalidades de regime de bens. Comunhão parcial, também chamado de regime supletivo, comunhão universal, separação convencional, separação obrigatória e a participação final nos acordos. O Código Civil também estabeleceu que quando o casal ele não faz pacto antinupcial, a lei escolhe por eles. O regime de bens será o regime da comunhão parcial, por isso que o regime da comunhão parcial é chamado de regime supletivo. Por sua vez, para algumas pessoas, conforme a descrição do artigo 1641, o regime de bens a ser adotado de forma obrigatória, também por imposição da lei, será o regime da separação obrigatória. Essas pessoas que a legislação demanda que elas adotem o regime da separação obrigatória, elas estão descritas lá no artigo 1641 do Código Civil. Quem seriam elas? Pessoas que se casaram com a inobservância de uma causa suspensiva, pessoas que no momento em que se casaram maiores de 70 anos, e de aquelas pessoas que, para se casar, dependem de um suprimento judicial, que é o caso do jovem que tem 16 anos completos, deseja se casar e os pais não autorizam o casamento. Nesse caso, será necessário um suprimento judicial. Ponto importante, neste ano, o STF decidiu que pessoas maiores de 70 anos têm a liberdade para poder escolher o seu regime de bens. Lembrando que o STF não declarou o artigo inconstitucional, mas apenas atribuiu a ele uma interpretação conforme a Constituição. Portanto, hoje, quem tem mais de 70 anos, caso queira escolher o seu regime de bens, deve fazer isso mediante uma manifestação em uma escritura pública. Se não o fizer, o regime de bens é aquele que está descrito na legislação, que seria o regime da separação obrigatória. O 1642 é um artigo importante para vocês fazerem a leitura, porque ele fala sobre aqueles atos que os cônjuges podem praticar livremente, um sem autorização do outro.
Por sua vez, o 1647 é o dispositivo que traz aquelas questões que dizem que os cônjuges não podem praticar um ato sem autorização do outro, salvo se eles forem casados no regime da separação absoluta. Fiquem atentos a essas regras descritas no artigo 1647. Por exemplo, se o casal é casado no regime da comunhão universal, um cônjuge não pode prestar fiança a um terceiro sem autorização do seu cônjuge, salvo se o regime de bens, no nosso exemplo é comunhão universal, mas se o regime fosse separação absoluta, isso seria possível. Façam a leitura desses dispositivos, porque eles são importantes para a nossa avaliação. Sobre regime de bens, perceba que é um tópico que tem muita relevância para a nossa avaliação. Quais são as principais regras de cada um dos regimes? Vamos começar pelo regime da comunhão parcial, que é o regime supletivo. Qual é a regra desse regime? Tudo que o casal possuía antes do casamento é patrimônio incomunicável, não gera comunicação entre eles. Por sua vez, todo o patrimônio que o casal adquire após o casamento gera comunicação. Se todo o patrimônio adquirido após o casamento gera comunicação, para nós importam as exceções, ou seja, aqueles patrimônios que não vão gerar comunicação, mesmo que eles tenham sido adquiridos na constância do casamento, que estão descritos lá no artigo 1659. Chama a atenção de vocês para a leitura obrigatória do 1659 e do 1660 do Código Civil para a questão do regime da comunhão parcial. Vamos ao artigo 1659? Ele vai dizer, exclui a comunhão, bens que cada cônjuge possuía ao se casar, os bens que sobrevierem na constância do casamento por doação, por sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então, o patrimônio que cada cônjuge tinha antes de casar é patrimônio particular, pertence só a ele. E o bem subrogado, que ele colocar no lugar, vendeu o apartamento, comprou outro, pela mesma quantia, pelo mesmo valor, é um patrimônio subrogado, continua pertencendo somente àquele cônjuge. Por doação e por sucessão, também é um patrimônio particular. 2. Bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges ou subrogados nos bens particulares. 3. Obrigações que são anteriores ao casamento. 4. Obrigações provenientes de ato ilícito. E 5. Bens de uso pessoal, livros, instrumentos da profissão, proventos do trabalho de cada cônjuge, pensão, montepício, que são meio soldo, que são modalidades de pensão. Perceba, os bens de uso pessoal de cada cônjuge, os livros e os instrumentos que cada cônjuge possui para o trabalho, independente do valor, são patrimônio particular. Salário, pensão, também é patrimônio particular. Leiam o artigo 1659, porque ele é de suma importância para a nossa avaliação. Também é importante ler o artigo 1660, porque aqui são patrimônios que entram na comunhão. E o que o artigo vai dizer? Entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Também entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, que é aquela questão que eu disse a vocês sobre ganhar na loteria. Casado no regime da comunhão parcial, um dos cônjuges ganhou na loteria, o patrimônio pertence aos dois. 3. Bens adquiridos por doação, herança, só que, vejam o detalhe, em favor de ambos os cônjuges. Se a questão não fala que o bem foi direcionado para os dois cônjuges, nós acabamos de ler no 1659, que é patrimônio particular. Fiquem atentos a essa questão. 4. Benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge e os frutos, tanto dos bens particulares quanto dos bens comuns, na constância do casamento ou aqueles que estavam pendentes, né, de serem colhidos quando cessar a comunhão. Novamente, turma, regra da comunhão parcial. Patrimônio que o casal possui antes do casamento e comunicável. Patrimônio que o casal adquire na constância do casamento gera comunicação. Atenção às exceções do 1659, bem como as orientações do artigo 1660 do Código Civil. Vamos para o próximo regime? Regime da comunhão universal. Qual que é a regra no regime da comunhão universal? Todo patrimônio que o casal possui, sejam eles patrimônios anteriores à comunhão, sejam eles patrimônios posteriores à comunhão, são patrimônios que se comunicam. Então, tudo gera comunicação. Se tudo gera comunicação, para a gente é importante novamente a exceção. Quais são os patrimônios que estão excluídos da comunhão? Artigo 1668 do Código Civil. Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade ou subrogados em seu lugar, bens gravados de fideicomisso, o direito herdeiro
fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva, dívidas anteriores ao casamento, salvo se forem dívidas que são provenientes dos seus afetos, ou seja, dívidas para a realização do próprio casamento, doações antinupciais e os bens que são descritos do inciso 5 até o inciso 7 do 659, questão referente aos bens de uso pessoal, bens de uso para a profissão, salários, pensões, montepíos e meio soldo, não geram comunicação, nem mesmo no regime da comunhão universal. Leiam esse artigo, vejam que são várias hipóteses que o patrimônio não vai gerar comunicação, mesmo o regime sendo o regime da comunhão universal. Para a gente poder fechar, vocês não vão precisar estudar o regime da participação final dos acréscimos, mas devem estudar os dois regimes que tratam da separação. Separação convencional e separação obrigatória. Separação convencional é aquela que decorre da manifestação de vontade do casal. O casal deseja estabelecer o regime da separação do seu casamento. Nesse caso, qual é a regra? Nenhum patrimônio se comunica. Cada um dos cônjuges vai administrar o seu próprio patrimônio. E o regime da separação obrigatória? É aquele em que a lei impõe a adoção desse regime, que decorre das hipóteses do artigo 1641. Pessoas que, para se casar, casaram com inobservância de causa suspensiva, maiores de 70 anos, e aquelas pessoas que, para se casar, precisavam de suprimento judicial. O regime do casamento delas vai ser o da separação obrigatória. Lembrando que no futuro, por exemplo, na época, o jovem de 16 anos, quando se casou, precisou de suprimento judicial, ele alcançou a maioridade. Ele pode pedir alteração do seu regime de bens? Nós vemos que sim. Basta fazer um pedido judicial, motivado, assinado pelo casal, solicitando alteração, desde que não ofenda direito de terceiro. O julgador vai analisar isso no caso concreto, ok? Detalhe importante do regime da separação obrigatória. A súmula 377 do STF vai dizer que o patrimônio adquirido durante a constância da união do casal, ele é considerado patrimônio comum porque decorre de um esforço comum do casal, mesmo o regime sendo separação obrigatória. Isto não acontece na separação convencional. Algumas questões. É obrigatório o regime da separação do casamento de pessoa maior de 60 anos? Não, essa questão está errada, né? 70. E mesmo assim, hoje, quem tem mais de 70 pode escolher, desde que faça uma escritura pública para tanto. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Certo, artigo 1641. No regime de comunhão parcial, exclui-se da comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa. Está errado, não exclui. Entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual. Façam a leitura do artigo 1660. No regime da comunhão universal de bens, só não se comunicam aqueles herdados ou recebidos por doação ou com causa de incomunicabilidade. Essa questão, ela traz uma hipótese que realmente o patrimônio não se comunica. No entanto, ela está errada, porque só não se comunica errado. Tem outras hipóteses de patrimônios que também geram comunicação. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Nesse caso aqui, gera comunicação dos frutos dos bens particulares que foram percebidos na constância do casamento ou pendentes à época que cessar a comunhão. Aqui também, novamente, é o artigo 1660 do Código Civil, que traz a previsão. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos da profissão. Está errado, não gera comunicação. Artigo 1659. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens particulares de cada cônjuge. Também não. Bem particular é bem que não gera comunicação. O bem comum é o que gera. Não é possível alteração do regime de bens. Nem preciso continuar lendo, né, pessoal? É possível alteração do regime de bens. Eu faço isso mediante autorização judicial, pedido por ambos os cônjuges, o juiz vai apurar as razões, verificar se não ofende direito de terceiro e autorizar ou não a alteração do regime. Então, essa questão está errada. Próximo tópico importantíssimo para a nossa prova. União-Estado. O que é União-Estado? União pública, continuadora, entre duas pessoas que não têm impedimento para poder se casar, com o objetivo de constituir uma família. Pessoal, isso é muito importante. Quando a gente fala de união-Estado, nós não estamos falando apenas de uma união pública, duradoura, entre duas pessoas, que não tem impedimento para casar. Nós estamos falando de uma união cuja principal finalidade é constituir uma família. Se a questão não deixa clara essa hipótese da constituição da família, não é união estável. Pode ser um namoro qualificado, mas não seria união estável. Qual que é o regime de bens da união estável? O regime de bens da união estável será o regime da comunhão parcial.
O casal na união estável, caso queira, pode fazer um contrato de convivência, um pacto de convivência, que equivale, né, a um pacto antinupcial, e nesse contrato escolher um regime diverso ao da comunhão parcial. Poderia escolher qualquer outro regime para a união estável. Outro ponto importante, união estável se distingue do namoro por causa da questão da finalidade. O objetivo da união estável é constituir uma família. Vamos para uma questão? Namoro no qual o casal mantém convivência pública e duradoura, inclusive a mulher vem engravidar, configura união estável. Em algum trecho da questão nós estamos falando que o casal tem o objetivo de constituir família. Ah, professora, mas ela está grávida. Mas a questão não deixa claro que o objetivo é constituir família. É um namoro. Então, nesse caso, não é união estável. A resposta está errada, ok? O regime de bens da união estável será comunhão universal. Errado. O regime de bens da união estável, comunhão parcial. Próximo tópico importantíssimo para a nossa prova: filiação, reconhecimento de filhos e poder familiar. O Código Civil ele estabelece algumas presunções de filiação. São presunções que são consideradas relativas, porque elas admitem prova contrária. E aí eu recomendo a vocês a leitura do artigo 1597. Vocês vão lembrar. Presume-se concebidos na constância do casamento quando a criança nascer 180 dias depois que o casamento começou, ou 300 dias depois da dissolução daquele casamento, por técnicas de fecundação artificial, mesmo que o indivíduo seja falecido, lembrando que é necessária a autorização quando é pós-morte, havido a qualquer tempo, quando se trata de embriões excedentários, decorrentes de fecundação artificial homóloga, ou havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha autorização do cônjuge, do pai da criança. Então, nesse caso, leiam o artigo 1597 do Código Civil para verificar essas hipóteses de presunção de filiação e leiam também os demais artigos. Outro ponto importante, poder familiar. O poder familiar constitui um conjunto de deveres e direitos dos pais em relação aos filhos, que são filhos menores e não emancipados. Porque talvez o filho é menor, tem 16 anos completos, mas ele já está emancipado. Então, nós não falamos aqui na existência do poder familiar. Então, é em relação aos filhos menores e não emancipados. O poder familiar, ele tem como fundamento o exercício de uma espécie de um munus público. É uma função, um poder, um dever dos pais em relação aos filhos menores, que parte daquela ideia do melhor interesse da criança, dos cuidados que os pais têm que ter em relação aos filhos menores. O poder familiar, ele vai ser exercido em comum entre os pais, independentemente da sua situação conjugal. Se eles são solteiros, casados, divorciados, vivem em união, isso pouco importa. O poder familiar é exercido pelos dois. Do poder familiar, nós podemos dizer que há uma questão de um conteúdo em uma esfera pessoal, que vem descrito no artigo 174, que é um artigo que eu recomendo que vocês façam a leitura para a nossa avaliação. Dele também decorre poderes de natureza patrimonial, que diz respeito ao fato dos pais poderem administrar e exercer usufruto sobre o patrimônio dos seus filhos, no melhor interesse dos filhos. Então, o pai não pode vender o patrimônio do filho, não há interesse do filho, inclusive precisaria de uma autorização judicial para tanto. Então, o pai exerce a administração e usufruto do patrimônio do filho em razão do poder familiar. E ele também repercute na esfera penal, porque o não exercício do poder familiar pode configurar, por exemplo, abandono material, abandono intelectual, abandono de menores, dentre outras modalidades de crimes previstos no nosso Código Penal. Sobre o poder familiar, chamo bastante a atenção de vocês para as hipóteses de suspensão e de extinção do poder familiar. O artigo 1637 do Código Civil, ele elenca as hipóteses de suspensão do poder familiar, ou seja, uma perda temporária do exercício do poder familiar, que vai acontecer quando o pai ou a mãe abusa dessa autoridade no exercício do poder familiar, ou quando o pai ou a mãe for condenado por sentença irrecorrível ao cumprimento de uma pena que excede 2 anos de prisão. Então, nesse caso, também ocorreria a suspensão do poder familiar. Quando essas circunstâncias elas se encerram, o genitor, o pai ou a mãe, recupera o seu poder familiar. E a destituição ou a extinção do poder familiar. Aqui ocorre a destituição de forma permanente do poder familiar. As hipóteses em que ocorrerá a extinção do poder familiar, porque o pai ou a mãe não vai recuperar mais o poder familiar posteriormente, porque não é temporário, é algo definitivo, elas estão nos artigos 1635 até o 1638. Recomendo a vocês a fazerem a leitura desses dispositivos. O que o 1635 diz? Extingue-se o poder familiar por morte dos pais ou do filho, com a emancipação, com a maioridade, a adoção ou por meio de decisão judicial. E o artigo 1638, ele vai apresentar
vários dispositivos nos quais ele hipótese que o juiz, por decisão judicial, poderia destituir o pai ou a mãe do poder familiar. Chamo a atenção de vocês para o parágrafo único, porque o parágrafo único estabelece aquelas hipóteses que configuram a prática de alguns crimes. E esses crimes, além da sanção penal, também podem configurar a perda do poder familiar. Exemplo, praticar contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar, crime de homicídio, crime de estupro, crime contra a dignidade sexual. Então, nesse caso aqui, um dos genitores perderia o poder familiar. Da mesma forma, se praticar um desses crimes contra um filho com outro descendente, também ocorreria a perda do poder familiar. Leiam o artigo 1668 para a nossa avaliação. Para a gente poder fechar as questões referentes aos nossos estudos, nós vamos falar de alimentos. Mas antes de falar de alimentos, vamos para uma questão? Ocorrerá a suspensão do poder familiar na hipótese em que o pai provoca lesão de natureza grave na mãe da criança. Não é suspensão, é extinção do poder familiar. Guarda e alimentos. Sobre guarda. Qual é a regra no nosso ordenamento jurídico? A lei estabeleceu que a regra na legislação brasileira é guarda compartilhada. A guarda será exercida de forma unilateral quando um dos genitores não estiver apto ao exercício do poder familiar ou quando um deles realizar um pedido em juízo solicitando, informando que não deseja exercer a guarda. Nesse caso, o juiz vai fixar a guarda de forma unilateral. Quando os pais não concordam quanto ao exercício da guarda, o juiz vai para a regra. E a regra é guarda compartilhada. Lembrando que, no Brasil, quando nós falamos de guarda unilateral, que é a exceção, só existe a modalidade de guarda exclusiva. Nós não temos guarda nidal e nem a guarda alternada. Sobre alimentos. O que seriam os alimentos? Leiam os artigos, viu, pessoal? Que são de suma importância sobre guarda compartilhada e guarda unilateral. Vamos para os alimentos. Os alimentos seriam aquelas prestações devidas para uma pessoa que tem por objetivo manter a sua subsistência. Ele é fornecido com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, porque os membros de uma mesma família têm o dever, em razão da relação de parentesco, de prestar alimentos uns aos outros. Quando a gente fala da questão dos alimentos, o principal ponto que a gente tem que analisar é a necessidade da pessoa que precisa dos alimentos, a possibilidade daquela que vai arcar com essas prestações a título de alimentos, e nesse caso nós fazemos uma regra de proporcionalidade para verificar qual é o valor que essas parcelas deveriam ser quitadas de acordo com a necessidade e a possibilidade daquele que vai arcar com essas prestações. Os alimentos, eles recebem várias classificações na doutrina. Eles podem ser classificados quanto à sua natureza em natural ou civil. Alimento natural é aquele que restringe-se ao essencial para que a pessoa possa manter sua subsistência. Civil ou congruo seria aquele alimento destinado a manter um status social. Aquele que é destinado a fazer com que a pessoa mantenha a sua subsistência, mas, ao mesmo tempo, também mantenha a condição social que ela tinha antes do evento que fez surgir a necessidade dos alimentos. Os alimentos quanto à sua origem, podem ser legítimos, voluntários ou indenizativos. Legítimos são alimentos que decorrem do texto da lei. Voluntários são aqueles que decorrem de manifestação de vontade. Pode ser por um ato inter vivos ou mortis causa, como, por exemplo, um testamento. E os alimentos indenizativos são aqueles que decorrem da prática de um ato ilícito. Lembrando que, para os alimentos indenizativos, o STJ entende que nós não podemos utilizar, no momento do processo de execução, o rito especial, que é o rito que admite a prisão civil do devedor. Quanto à finalidade, os alimentos podem ser definitivos, são aqueles de caráter permanente. Provisórios são os alimentos fixados com fundamento na Lei de Alimentos, 5.478 de 68, e os alimentos provisionais, que são os alimentos fixados com base nas tutelas provisórias, lá do Código de Processo Civil, tutela cautelar ou tutela antecipada. Lembrando que provisórios e provisionais demandarão a constituição de uma prova pré-constituída. E os alimentos transitórios são aqueles alimentos fixados em caráter temporário. Eles têm prazo determinado para se encerrar. Por fim, os alimentos, quanto ao momento em que são reclamados, podem ser classificados em pretéritos, atuais ou futuros. Pretéritos são aqueles alimentos que retroagem a um período anterior ao ajuizamento da ação. Alimentos atuais são aqueles que contam da data do ajuizamento da ação. E futuros são aqueles alimentos que são fixados em sentença pelo juiz, então eles surgem a partir da sentença. No Brasil, nós não falamos em alimentos pretéritos. Só existem alimentos atuais e alimentos futuros. Sobre a questão dos alimentos, tem um ponto que é de suma importância
por isso eu chamo a atenção de vocês para a leitura de alguns artigos do Código Civil, o artigo de número 1696, 1697, façam a leitura desses dispositivos. Por quê? Qual que é a regra estabelecida no Código Civil? A obrigação de prestar alimentos, ela é recíproca entre os parentes. Quais parentes? O Código Civil vai dizer que ela é recíproca entre pais e filhos. Tanto o pai pode vir a prestar alimento para os filhos, quanto os filhos terem que prestar alimento para os pais no momento da velhice. Essa é a regra. O Código Civil vai dizer que ainda é possível demandar outros ascendentes. Então, por exemplo, o pai não tem condição de prestar alimentos para o filho de forma fundamentada. Nesse caso, o filho poderia solicitar alimentos do seu próximo ascendente, que seriam os avós. Na situação de impossibilidade, viu, pessoal? Isso tem que ser verificado no caso concreto. Se os ascendentes não puderem prestar os alimentos, nós podemos recorrer à linha descendente. E, por fim, o Código Civil vai dizer que se os descendentes não puderem, é possível se demandar os colaterais de segundo grau, que seriam os irmãos unilaterais ou germanos. Então, vamos entender. O dever de prestar alimentos é entre pais e filhos. E aí, eu sempre vou buscar as mais próximas, excluindo as mais remotas. Então, se é devido entre pais e filhos, sempre busco essas duas pessoas. Um deles não pode prestar alimentos. Eu vou para a linha ascendente buscando os avô, bisavô. A linha ascendente também não pode prestar os alimentos. Vou para a linha descendente, os filhos, os netos. Não pode. Poderia me recorrer aos meus colaterais de segundo grau, que são os meus irmãos, germanos ou unilaterais. Professores demais colaterais, tio, sobrinho, primo. O Código Civil não estabelece essa regra. O STJ entende que a gente não pode criar obrigações que não estão previstas no texto da lei. Então, com relação aos demais colaterais, nós iríamos apenas até o segundo grau. Parentes por afinidade. Podem ter que prestar alimentos? Sim. E o melhor exemplo disso seria a questão da madrasta ou do padrasto em relação aos seus enteados, porque eles poderiam vir a ser convocados a prestar os alimentos. Ponto importante. Quando a gente fala na linha ascendente, linha descendente, essa questão da prestação dos alimentos, as parcelas podem ser divididas em cotas. Então, por exemplo, se o pai da criança sozinho não consegue ficar com a prestação dos alimentos, imagine, Tício está prestando alimentos para Tício Júnior, só que no momento Tício Júnior está fazendo um tratamento custo. Tício Júnior poderia solicitar que os alimentos fossem divididos com mais ascendentes. Então, Tício pai pagaria uma cota, o avô do Tício Júnior pagaria outra, a avó, e assim por diante. É possível dividir em cotas as prestações, quando aquela pessoa que foi convocada a prestar os alimentos não tem a possibilidade de fazer de forma completa, ou quando aquele que precisa dos alimentos também não pode arcar suas despesas mínimas só com a prestação que é ofertada pelo alimentante. Então, ele pode buscar nos demais essa questão da divisão das cotas dos alimentos. E aí eu já entro num ponto importante, que são as características dos alimentos. Nós vimos agora há pouco, os alimentos são divisíveis. Eu posso dividir os devedores da parcela dos alimentos em cota partes. No entanto, apesar de ser divisível, não é solidária essa obrigação, ok? Então, é uma obrigação divisível, mas que não é solidária, ela é subsidiária. Primeiro, os parentes mais próximos. Na impossibilidade dos parentes mais próximos prestarem os alimentos, eu recorro aos demais, ou eu faço a divisão das cotas, mas essa divisão das cotas não gera obrigação solidária. Aí vem a exceção, porque o Estatuto do Idoso dispõe que, com relação aos alimentos que são prestados ao idoso, que são aquelas pessoas maiores de 60 anos, a obrigação de quem presta os alimentos é solidária. Fiquem atentos a essa questão. Se na prova fala alguma coisa referente ao Estatuto do Idoso, vocês já vão lembrar que a obrigação de prestação dos alimentos é solidária. Outra característica dos alimentos, a obrigação alimentar é transmissível. Quer dizer que quem é o alimentante pode transmitir essa obrigação de prestar alimentos para os seus herdeiros. Isso está lá no artigo 1700 do Código Civil. No entanto, essa transmissão ela vai só até o limite da herança. Ela não ultrapassa as forças da herança. Características importantes dos alimentos. Os alimentos são personalizados, ou seja, eles são destinados somente à pessoa do alimentando. Somente o alimentante vai fazer esse pagamento. Ele é uma parcela que é intransferível. É incessível, ou seja, ele não é objeto de cessão de créditos. É impenhorável, como regra, não pode ser penhorado. Incompensável, porque eu não posso fazer compensação para a extinção de uma obrigação. É imprescritível e irrenunciável. O que significa isso? Que eu não posso abrir mão das parcelas alimentares, não posso escrever um documento e dizer eu abro mão dos alimentos. Não existe. A nossa legislação já estabeleceu que, por ser uma prestação personalíssima,
direcionado à subsistência do indivíduo, ele não pode simplesmente abrir mão das parcelas a título de alimento. E é imprescritível, porque a qualquer momento os parentes podem solicitar alimentos uns dos outros. Talvez hoje, eu com 37 anos, nunca solicitei alimentos para os meus parentes, mas se eu vier a precisar, eu posso fazer essa solicitação. Grande detalhe importantíssimo. O pedido dos alimentos é imprescritível, mas a partir do momento que o juiz fixa a parcela dos alimentos em sentença, começa a correr prazo prescricional. E aí, o prazo para a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação alimentar é de 2 anos, de acordo com o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Os alimentos ainda são intransacionáveis, não podem ser objeto de transação, irrepetíveis e restituíveis. Uma vez que eles são quitados, não é possível restituir a parcela a título de alimentos. Okay? Os alimentos, já falamos, são fixados de acordo com a necessidade do reclamante, possibilidade de quem paga, e o juiz faz uma regra de proporcionalidade, sempre pautada nessa ideia da existência de um vínculo de parentesco entre pais e filhos é recíproco, não sendo possível o pagamento pelos pais, chamarem ascendente, não sendo possível os ascendentes mais próximos, eu vou para os descendentes, e por último, colaterais de segundo grau. Os alimentos, eles podem ser devidos em 2 modalidades, próprio e impróprio. Próprio seria o fornecimento in natura das prestações dos alimentos, por exemplo, fornecimento da casa para hospedagem, fornecimento dos alimentos, né, a compra do mês, vestuário, isso aí seriam alimentos próprios. O mais comum que a gente vê no dia a dia são os alimentos impróprios, que é o pagamento de uma pensão periódica. Quem decide qual é o tipo de alimentos que vai ser prestado é o devedor, mas sempre o juiz vai analisar qual é o melhor interesse da criança e estabelecer se serão parcelas próprias ou impróprias. Vamos a algumas questões sobre alimentos? O dever de prestar membros de uma mesma família decorre do princípio da solidariedade familiar. Dessa forma, a obrigação alimentar sempre será solidária. Totalmente errado, né, pessoal? A parte final que eu digo. Por quê? Realmente, a prestação dos alimentos decorre do princípio da solidariedade familiar. No entanto, a obrigação alimentar não é solidária, ela é subsidiária, será solidária somente nas hipóteses descritas lá no Estatuto do Idoso. O dever de prestar alimentos será devido para a classe mais na relação de parentesco. Isso aqui tá certinho. Sempre as classes mais próximas, em detrimento da mais remota. É possível solicitar alimentos entre colaterais de 4º grau? Não, nós podemos solicitar alimentos somente até os colaterais de 2º grau, que são os irmãos. O dever de prestar alimentos a favor do idoso decorre de uma obrigação subsidiária. Errado, decorre de uma obrigação do tipo solidário. Aqui nós finalizamos a nossa revisão da disciplina de Direito das Famílias. Estudem a nossa revisão, façam a revisão dos artigos que eu constei no nosso material de revisão, para vocês poderem brilhar na nossa avaliação da disciplina de Direito das Famílias. Um ótimo final de semana para vocês, de estudos também, para a preparação para a nossa semana de provas. Um abraço.